boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É quarta-feira de cinza, após carnaval, depois de muito calor que tivemos chuvas aqui na nossa região e agora essa temperatura agradável. É tão agradável como estar novamente aqui com o programa Pauta Livre após o término do carnaval, embora que nós tivéssemos tido aquela live ainda dentro do período na segunda-feira, mas hoje é 14 de fevereiro de 2024, é a hora que o pessoal começa a contabilizar aqueles gastos que tiveram no carnaval. Os fundos ou os valores que eles não tinham, mas era tudo festa, na maioria das pessoas o negócio era pular, beber, curtir a folia, e o dinheiro, pensa-se depois, são foliões, e o Brasil é considerado como a festa tradicional. Muitas pessoas gostam, festa popular, mas alguns não curtem, até se isolam em retiros espirituais. Mas, apesar de tudo isso, hoje eu espero que vocês estejam conosco do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, e como sempre, estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E vocês, é claro, além de baterem papo conosco, questionarem, comentarem algumas das notícias do nosso preâmbulo, conversarem com os amigos, que é a pauta principal, e curtir, comentar, dar aquele like de positivo. Se acharem legal, divulguem o nosso link para que nós tenhamos mais e mais espectadores. Grêmio está jogando, já jogou, mas o resultado será no início do nosso programa. Mas no meio do nosso programa, ou seja, às 21h30, nós teremos o jogo entre o Inter e o Brasil de Pelotas. O Inter vai jogar na Arena. Outros nossos espectadores, Adeilton Gilberto lá de São Paulo, o João Batista, não interessa muito o futebol gaúcho. Mas como nós estamos falando também aqui do nosso Rio Grande do Sul, embora que seja abrangente o nosso assunto, nós temos que comentar e sempre nos situar, saber o que está acontecendo, notícias locais do Brasil e do mundo. Por exemplo, que um ciclone pode provocar chuva forte em São Paulo e Rio de Janeiro. E deram um alerta a Metsul, ou INMET, que 13 estados têm risco de sofrer ventos intensos. O Rio Grande do Sul, ou a região sul, está fora desta lista, pelo menos agora. Mas também está na lista daquela de aplicação de vacinas da dengue. Por exemplo, que nós tivemos uma prisão, uma fuga de uma prisão de segurança máxima. Foi lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi hoje pela manhã, tivemos 2 foragidos da prisão de segurança máxima. O Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Mas já foi dito que eles vão ser incluídos na lista da Interpol. Já o Ministério da Justiça determina a revisão de segurança em prisões federais. Eles acreditam que a investigação vai ser feita, possa ter sido facilitada a fuga desses 2 marginais presidiários, né? A Procuradoria-Geral da República defende o pedido da Polícia Federal para quebrar os sigilos de Janones e seus assessores, porque um dos assessores que havia feito a acusação da rachadinha já desdisse, já falou que, na real, ele falou quando estava bêbado e que não era essa a real, mas ele fomentou uma situação e a PGR não vai facilitar a vida dele, vai fazer a investigação do deputado. Também o Distrito Federal tem mais de 20 mil casos em uma semana e registra 27% das mortes no Brasil. Estamos falando da dengue.
Nem falamos ainda da Covid, que a possibilidade de proliferação ou disseminação, principalmente após o carnaval, agora está sendo reconhecido pelas autoridades de saúde. Embora que não seja tão letal, esse variante da Omicron, é o vírus que está circulando aí da Covid-19, ele é de fácil contaminação, embora que não seja tão letal quanto ao que me contaminou em outras épocas, que lá era Delta, uma outra variante desse vírus. Mas todo cuidado é pouco. A nossa saúde é aquilo que nós temos de mais valioso no nosso mundo. Um cantor, não sei se vocês conhecem, mas é o Thales Lessa. Ele foi preso por importunação sexual a uma massagista de um hotel. Ela disse que havia sido importunada, avisou o gerente chamou a polícia e ele foi conduzido para a polícia. Também lá vamos ver em que lugar foi, em Rio Branco, no Acre, a tia do goleiro Weberton, que vocês devem conhecer, passou mal a ter a casa invadida pela polícia e morreu. Você que é beneficiário do INSS, eles avisam que começam a pagar benefícios de fevereiro a partir do dia 23 deste mês. O Ministério das Comunicações barrou a concessão da rádio e TV para o PT. Também com alta de casos de dengue, a saúde amplia recursos emergenciais para 1,5 bilhões de reais. O que causa estranheza é o presidente Lula não ir a Israel, mesmo estando perto. Quem afirma isso é um especialista. Diz que está no Egito e conversaria com o presidente sobre a paz ou o término da guerra entre Israel e o Hamas. E essa estranheza é natural, uma vez que o povo israelita não está nada, nem a embaixada, nem os presidentes, com o primeiro-ministro, com o presidente Lula, porque ele se situou ou se mostrou a favor do grupo terrorista, o Hamas. Essa deve ser a razão, mas o especialista questionou. Também a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pede ao Supremo a devolução do passaporte, porque, segundo informou, ele não tem intenção nenhuma de deixar o país. Não havia razão ou não há razão para essa apreensão. O Biden, falando da posição do Donald Trump quanto à OTAN, disse que ele é tolo e vergonhoso. Isto foi a reação de Biden comentando a posição do Trump. Secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos foi destituído do cargo. Isso é na área internacional. Aqui no Brasil e nosso carnaval, aquela cantora, a Ivete Sangalo, aquela que desrespeitou e debochou dos católicos e evangélicos, parece que o castigo chegou. O seu trio elétrico, após a explosão de um gás, ela teve que abandonar o desfile, ele teve que ser evacuado. Ela chorou, se lamentou e clamou a Deus. Nessa hora ela lembrou a Deus, mas numa conversa com a Baby do Brasil, ela debochou, em tese debochou de Deus, e diz que Deus estava acima de qualquer testamento. E quem foi em sua defesa? Aquela ex-rainha dos baixinhas, a fracassada, aquela cantora Xuxa, que acha por bem simplesmente se pôr como comentarista política, crítica do governo Bolsonaro, mas tudo em razão de uma lei Rouanet. A fada visitou a sua casa, foi um fracasso. E é por isso que ela tem
toda essa mágoa, principalmente, levando para o lado político, daquelas pessoas que têm uma ideologia de direita que não é a sua. Já uma outra cantora também de ideologia política de esquerda, que teve muita preocupação em apregoar, dizendo a paz e amor, mas a favor de uma ideologia que é de esquerda, a Daniela Mercury, lá na sua terra, na Bahia, foi um fracasso o seu desfile. Ela foi vaiada no seu trio elétrico. Não gostou nada, por isso que ela é da turma do Paz e Amor. Mas ela extrapolou. Dizendo ao microfone, ela mandou as pessoas a M. Vocês entenderam? E disse assim, vai se lascar, vai a mãe, ao pai que os pariu. Isso são palavras de quem diz que prega paz e amor. Daniela Mercury, aquela ex e agora fracassada cantora. Também agora, no Multishow, numa entrevista, Fábio Júnior não deve ter agradado nada, nem a esquerda, nem o PT e nem a Rede Globo, com as suas palavras e a sua intenção de dizer que ele é patriota, que aquele ordem e progresso da bandeira brasileira ele respeita e muito. E ele citou esses órgãos que eu disse para criticar. Esse é Fábio Júnior, aquele que foi um grande galã e tem uma ideologia política patriota e com certeza comprovou que adora o Brasil e adora a democracia. Já a Polícia Federal diz que tem dados da investigação que confirmam que Jair Bolsonaro editou uma minuta do golpe. Mas isso aí é um bilhete, é uma anotação e um rascunho. E é nisso que a Polícia Federal se firma para fazer esse inquérito. Porque aquele inquérito das baleias, Jubarte, que estariam sendo incomodadas pelo jet ski do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é digna de chacota, aquela talvez não emplaque muito bem. A Polícia Federal agora está se valendo desta informação. O Lewandowski será convocado para explicar a fuga de presos. Quem diz isso é o presidente do colegiado da Câmara. Ele já pregou aquele desencarceramento, parece que não está dentro do que ele escreveu, mas 2 presos se desencarceraram por conta. Também uma chacina que houve na praia de Magistério, a imprensa diz de uma maneira conturbada, Magistério ou Praia de Pinhal, que são bem ao lado ali, na divisa, homens que teriam sido mortos por acerto de contas de facção criminosas. Segundo disseram, 4 homens num veículo que chegaram, apartaram mulheres e crianças e executaram 2 homens. E depois um terceiro, menor, inclusive sem antecedentes, foi executado já fora, que não estaria junto. Segundo algumas testemunhas, ele teria chegado junto com esse pessoal. Mas resultado então nessa chacina, 3 homens mortos. As razões ainda não se sabe. A dedução seja guerra de facções. Um ônibus que ia de Erechim para Santa Catarina caiu numa ribanceira de 5 metros e deixou 12 feridos. Hoje também em Canoas, para quem conhece a cidade, no bairro Niterói, um homem foi executado a tiros. Estava ao lado do seu veículo. Ainda não se sabe qual o motivo desta morte. Já falando em mortes, em Caxias do Sul, na nossa Serra Gaúcha, mais preocupações para a área da segurança. A criminalidade está correndo solta. Já temos 28 mortos só nesse ano de 2024. Lá no Amazonas, um juiz mandou prender um delegado que o denunciou por corrupção, mas ele foi solto nesta segunda, lá no dia 12, por determinação do ministro
Ribeiro Dantas, do Tribunal, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o juiz não observou a lei e deixou de apontar dados concretos que pudessem justificar esta prisão. Essa represália feita por esse juiz foi corrigida pelo juiz também do Supremo Tribunal de Justiça. Em Teotônia, aqui no nosso Rio Grande, uma empresária catarinense que estava desaparecida há 13 dias foi encontrada. Ela estava desorientada, ela havia vendido todos os bens lá em Santa Catarina e havia vindo visitar parentes que ela teria aqui no nosso Rio Grande. Foi encontrada esfomeada, toda molhada e diz que não quer contato com os parentes. Mas o seu pai veio de Santa Catarina para resgatá-la, segundo informações. O general Mourão, que havia feito um discurso, tipo um leão, contestando as autoridades, mas logo foi denunciado no TSE pelo PSOL, pedindo a sua prisão e a sua cassação. No outro dia ele se redimiu, pediu desculpas e dizendo que ele não está incentivando militares e nem povo a golpe ou contestarem ações da justiça. Leão num dia, gatinho no outro, mas você sabe, Mourão e Moro, é duvidosa a sua posição política, né? Falando da criminalidade, vejam a situação que está São Paulo. Um estudo diz que a cada 15 minutos uma moto é roubada naquele estado. Neste final de semana, operação forte da Polícia Militar, 20 mortos em confronto e muitas pessoas presas. Mas a ouvidoria da polícia condena essa atitude. Mas se a segurança não atuar dessa forma, não tem como coibir a criminalidade naquele estado que está galopante. Aquela juíza que foi aposentada compulsoriamente por, segundo diz, contrariar as leis ou decisões dos tribunais, a juíza Ludmila Lins Grillo, ela está exilada nos Estados Unidos e ela se queixa de que, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, as suas contas, os seus salários foram bloqueados e também as suas redes sociais. Ontem, lá no Rio de Janeiro, em razão do calor muito forte, o encerramento do desfile de samba, do desfile de carnaval, foi do trio elétrico daquela cantora, aquela que não sabe cantar o hino nacional, mas tem conceito. O que vai se fazer? A Ludmilla, ela terminou o show 1 hora antes. Sabe quantas pessoas haviam nesse desfile? 1,5 milhão, mas se alongou pela manhã e o calor foi intenso. 129 pessoas foram atendidas com queimaduras e desidratação. Já aqui em Porto Alegre, no nosso Rio Grande, 51 casos de dengue já foram detectados e registrados. O Brasil já começou a alimentar o mundo, mas não seria desta maneira. Mas foi decidido na COP. Aquela reunião em que são países de esquerda, de ditadores. Claro que o Brasil participou dela. Na segunda-feira, no dia 12, o Brasil já enviou 125 toneladas de leite em pó. Para onde? Para aquela ditadura cubana, lá para Cuba. Enviou arroz também, milho e soja. Sabe quem é o presidente de Cuba? É o Miguel Díaz-Canel. O acerto foi feito e o Brasil está cumprindo. Alimentando o mundo, mas nós falamos pagando. Mas não dessa forma. Como vocês sabem, eles têm uma dívida conosco também. Mas o presidente cubano, assim como Fidel,
é amigo do presidente Lula. A esquerda está torcendo contra o presidente Javier Milei da Argentina, porque ele é de direita, alguns dizem ultradireita, aquela expressão de repórter que tenta sempre aumentar extrema direita, fala sempre dessa forma. Esquerda só fala esquerda. Às vezes nem cita isso aí. Mas a inflação anual já ultrapassa 250% em janeiro, o nível mais alto em 3 décadas. Eles fazem com muita ênfase, mas sabe que Javier está lutando contra tudo e contra todos. As medidas dele são barradas pela justiça por impetrações dos sindicatos. E lá, como vocês sabem, é o inverso do Brasil. Lá ele tirou a obrigatoriedade da contribuição aos sindicatos. Aqui no Brasil, ela não existia na gestão anterior do presidente Bolsonaro e agora voltou. É bem diferente, são situações diferentes, mas a esquerda aqui torce e aplaude a cada, no pensamento deles, a cada derrota do Javier Milei, que ele vai ter muita dificuldade, mas ele vai tirar a Argentina desse atoleiro. Não esqueçam que ele recebeu uma inflação de 140% ao ano e era um governo de esquerda. Se você pensa que deputados e senadores já voltaram como os trabalhadores comuns, não. Eles esticaram o feriado de carnaval e só retornam aos trabalhos lá no dia 19. É a nossa política. Em dia de folga e viagem oficial ao continente africano, Lula visitou as pirâmides e a esfinge do Egito. E vocês esperavam alguma coisa diferente disso? Depois desse passeio com a Janja, que com certeza vai tirar muitas fotos, vai fazer muita dancinha agora no estilo egípcio, e depois mais uma esticadinha na Etiópia, mais imagens e mais passeios. É o nosso presidente que está conhecendo o mundo. Mas o preâmbulo está muito bom. Mas vamos lá, Estúdio 1, Estúdio 2, que os nossos amigos já estão interagindo conosco. É para lá que nós vamos tecer comentários aí realmente ao vivo. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas
e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, amigos! Agora sim, estamos ao vivo! É o programa Pauta Livre, aquele programa que todos vocês aguardam. E ele diz assim que o Zé Sanguiné, que a abertura do Pauta Livre, eu falei espetacular. É isso aí. Ô Sanguiné, os predicados do nosso programa, nós só temos que agradecer a bondade de vocês, vocês que assistem o nosso programa, que nos acompanham. Até o Sanguiné disse numa outra oportunidade que ele estava com visitas e não pôde participar do nosso programa. Ele disse que até ficou chateado porque já está acostumado ao programa Pauta Livre. Mas eu já tenho a antecipar a vocês que lá na sexta-feira não teremos o Pauta Livre. Por quê? Porque é uma causa muito nobre. Será um aniversário da minha filha caçula, a Priscila Mendes Severo, e casualmente ela vai fazer, por causa dos compromissos particulares, aquela festividade entre familiares, amigos íntimos, né? Na sexta-feira, às 20 horas. Então, eu ficarei impossibilitado de fazer a nossa live. Mas realmente é por uma causa nobre. Eu tenho um casal de filhos e a minha filha é caçula e merece essa nossa participação, com certeza. Adoramos a todos, os nossos familiares principalmente. Falando disso, hoje também não só familiares, amigos. Sabe o que se comemora hoje? O Dia da Amizade. Nada melhor do que isso, além de ser quarta-feira de cinza, início da quaresma, cheio de opções nessa data. Também para tecer um comentário, antes que eu vá lá no Estúdio 1, para interagir com os nossos amigos, que esse estúdio aqui também lindo e inédito. Isso aí, ó, Janei. Além daquele lá no preâmbulo, esse aqui também inédito. E lá, quando formos para o Estúdio 1, também inédito. Mais um toquezinho aqui, que hoje nós tivemos a fuga de 2 perigosos presos, só por estarem numa prisão federal, já diz o quão perigoso eles são. 2 presos fugiram da prisão de segurança máxima, prisão federal, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Já foi pedido uma investigação para a possibilidade de uma facilitação, porque as dificuldades de fugir lá são imensas, e eles conseguiram. A Polícia Federal já disse que vai incluí-los na lista de procurados internacionais. Então, entraram na lista da Interpol, ficaram famosos. Claro que no mau sentido, que é no mundo da criminalidade. Também foi preso em Minas Gerais o Caco Vinícius. Ele é o homem apontado de ter matado o PM Cosmo, aquele policial militar da Rota, lá em São Paulo. Aquela escola de samba vai, ali de São Paulo, que tentou lacrar, demonizando policiais, idolatrando marginais, a vai, mas a comissão julgadora não deve ter gostado e agiu como nós gostaríamos, em 8º lugar, e quase que ela foi rebaixada da sua categoria. Mas agora existe um pleito e acusação de que a prefeitura e também o governo de São Paulo que não envie o dinheiro devido para essa escola de samba, e isso mostra que o nosso dinheiro está sendo jogado no ralo para uma escola de samba fazer isso.
Mas nós tivemos também uma celebridade. E quem desfilou nessa escola? O ministro Silvio Almeida. Ele desfilou, o ministro dos Direitos Humanos. Nós temos ministro Folião, nós temos ministra atriz. É o caso da Aniele Franco, que ela participou daquele filme que foi um fracasso, do Lázaro Ramos, o Ó Pai Ó 2. Assim é a nossa política. Um pouco da guerra, Rússia e Ucrânia. A Ucrânia diz ter afundado o segundo maior navio russo lá no Mar Negro. Foi lá no Mar Negro. Tem uma paradinha aqui na minha internet, vamos ver o que houve aqui. Ou se houve alguma coisa, não é possível. Mas tá tudo bem, o que importa é a transmissão, que tá legal. Isto é o que importa. E é por isso que nós estamos aqui, é que deu uma pequena queda na internet. Vocês também se interromperam a internet de vocês, voltem a inserir aí no YouTube. Alguma razão tem, porque o nosso sinal está muito bom, mas houve essa queda. Agora sim, finalmente vou lá. Não, mas vou lá no estúdio 1. Não, mas vou comentar mais uma coisa. O presidente, ministro Silvio Almeida é aquele que desfilou lá na Vai-Vai. Mas o governador Tarcísio, ele confirmou a sua presença lá naquela convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que será no 25 de fevereiro. Agora sim, realmente, eu vou lá no Estúdio 1. Vamos começar pela ordem cronológica, como é normal. Aqui está, Estúdio 1, também lindo, tudo bonito e cada vez abrilhantando todo o nosso programa. Quanto mais vivas, melhores as imagens dos nossos estúdios, embora que sejam virtuais, mas nada melhor do que isso. Atrai atenção, além do enriquecimento das notícias, das informações e de vocês que estão compartilhando conosco. Número 1 hoje, a ala feminina, a Janei Lima, aquela componente do Casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, e agora realmente está, depois daquele veraneio que ela fez lá em Capão da Canoa, está na sua residência. E ela diz assim: boa noite a todos os participantes do programa Pauta Livre. Depois, complementando, um casal e permanece junto e intercede junto conosco. É o capitão Henrique da Silva e Silva, meu colega da turma CFS 1972, lá em Santa Maria da Boca do Monte. E ele diz assim: boa noite, amigos. Estamos firmes na audiência do programa Pauta Livre. É espectador, não é só audiência, nós somos Rádio e TV, Impacto Web de Gravataí. Depois, também firme conosco, o expert na área do esporte, co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea, que é Alexandre Marques. E ele diz assim: uma boa noite, Severo. Terminou o jogo dos reservas do Grêmio e placar final em 0-0 com o fraco Ipiranga, lá da cidade de Erechim. Agora, no momento que ele intercedeu, que estava aguardando o jogo do Inter, que agora está acontecendo, começou 21h30, no Gigante da Beira-Rio, em que o Inter está enfrentando o Brasil de Pelotas, que vem de vitórias. Então é um time que realmente está pleiteando, mas o Inter está na liderança do campeonato gaúcho. Vamos ver o resultado de hoje, né? O Renato Gaúcho, segundo o Alexandre Marques, ele ficou aqui por Porto Alegre, pela capital do Rio Grande, que além de treinar os titulares, ele tem 2 dias tão somente para contratar mais reforços para o elenco. E como vocês sabem, nós sabemos, o Renato é o porta-voz do Grêmio e ele é que faz a indicação. Basta dizer que ele foi renovado e tem grande conceito junto à diretoria. Falando um pouco de carnaval, o Alexandre Marques assim: a Mocidade Alegre venceu ao carnaval lá em São Paulo. E a Viradouro venceu o carnaval lá no Rio de Janeiro. Já o carnaval de Porto Alegre é no final do mês, em fevereiro.
e eu complementei dizendo que nesta oportunidade a Prefeitura vai dar ingressos gratuitos nas arquibancadas, mas deverão tirar no mesmo dia, e é como se fosse um convite. Tem que se identificar e pegar esses ingressos no independente, camarote, área VIP, será cobrado. Mas arquibancadas gratuitos para incentivar o carnaval aqui de Porto Alegre. Depois entrou ele, o nosso amigo Zé Sanguiné. Está sempre conosco, mesmo que esteja no seu lazer, e ele dizendo que está lá naquele paraíso na praia de Rondinha, onde ele gosta muito de estar. Ele e a dona Beth, diz que lá temperatura agradável, aqui 21 graus, que também não deixa de ser agradável. Lá em Rondinha, segundo diz ele, 23 graus. Mas aqui tem um ventinho que a sensação térmica parece bem menos, mas é uma temperatura amena e agradável, e estamos no verão. Aquele calor quase insuportável já passou, mas deverá vir mais. Temos muito calor pela frente. E ele dizendo assim: eu também já curti e acionei o sininho, como sempre. Realmente, essa cutucada do sininho é muito bom e nos dá satisfação. Como eu sempre digo, não temos patrocinador, não temos conta remunerada, mas é uma satisfação pessoal. Tanto que vocês devem estar gostando, como aquele comentário, que o pessoal não faz comentário, além da live. Faça um comentário lá na plataforma do YouTube. Todos os dias nós fazemos alguma edição, nós colocamos notícias, nós abastecemos o nosso canal. Então é por isso que é bom que vocês sempre deem uma olhadinha. Aqueles que não clicaram no sininho, porque o sininho avisa quando nós temos alguma edição, mas é muito legal. A Janei comentou e elogiou o cenário que ela fala é do preâmbulo. Esse aqui também é lindo, mas do preâmbulo ela disse que foi bem colorido e combinou com a minha camiseta polo, que normalmente eu não uso, não é um tecido que me atrai muito, mas de vez em quando nós temos que fazer isso até para variar, já que não dá para variar a minha fisionomia, não dá para ter um penteado diferente no cabelo, porque ele não existe, não ser maquiado tipo artista da Globo, mas aqui estamos ao natural. O Zé Sanguiné diz assim, ó: final de jogo, Ipiranga 0 e o Grêmio 0. Em seguida, agora já está acontecendo Inter e Brasil de Pelotas, e eu pedi a ele que assim que houver qualquer mudança no placar, que interceda conosco. E eles assim: aberto o show espetacular. E aí ele corrigiu: espetacular é o jogo que está acontecendo no Beira-Rio, é Inter e Brasil de Pelotas. E ele diz assim, e o Zé: parabéns para todos os amigos em nosso dia. É uma satisfação imensa nós termos essa quantidade imensa de amigos, mesmo que muitos deles sejam online, mas isto nos incentiva bastante. O Alexandre Marques disse assim, ó: gol contra para o Inter com 10 minutos jogado. Que legal, Alexandre. Nós demos quase que simultaneamente, pois estávamos aqui no Estúdio 1, porque agora são 21 horas e 41 minutos. Então, quase que ao vivo, nós demos esse gol. Anunciamos esse gol. Ficamos contentes. Eu, Colorado, tu Colorado, Zé Sanguiné, Colorado, meu irmão Coronel Severo, que ainda não participou, que está lá na Bela Embé, também Colorado, todo esse pessoal. Janeia Henrique? Não, esses dois são gremistas, mas estão contentes com um ponto. Segundo eu soube, já é bom. O Zé Sanguiné disse, ó: o Brasil 1, o Brasil Inter 1 e o Brasil 0. O gol contra do zagueiro do Brasil. É isso aí. São amigos que estão intercedendo conosco e nos dando informações. É o expert na área do esporte, Alexandre Marques, Expresso Tavares, e também o Zé Sanguiné, lá de Rondinha, assistindo o jogo e assistindo o nosso programa. Como eu digo sempre, o jogo não atrapalha em hipótese alguma os nossos programas. O nosso programa está na palma da sua mão, está ali no celular.
Mas eu dou uma retornada aqui ao estúdio 2 e se vocês tiverem qualquer intervenção, nós estaremos atentos. Por exemplo, se você quer ficar mal informado, assista a Globo News. Os repórteres tentam parecer pessoas normais que só querem dar a notícia, mas não é nada disso. Eles só dão notícia com ideologia política, ou seja, ideologia de esquerda. Eles chegam a tentar dançar ao vivo, fazer gracinha. Mas quando fazem muita gracinha, não tem muita credibilidade. É o caso de eu aqui, se eu estivesse. Claro que eu não sei dançar, dança de salão, carnaval é só pular. Mas se eu estivesse dançando aqui, qual a credibilidade que vocês teriam nas nossas informações? Mas assim tenta a Globo News. E sempre defendendo o governo Lula. Milagre não acusarem a direita da tentativa de sabotagem pela explosão de pegar fogo no seu carro elétrico. O macetando. Esse aí aquela da Ivete Sangalo, disse que ela até chorou, abraçou alguém do público quando desceu, coisa que ela nunca fez, né? E se fazendo e clamou a Deus. Aquele Deus que ela debochou naquela conversa com a Baby do Brasil. E ela parece que sofreu algum castigo. Eu não acredito muito nisso, mas pessoas dizem. E nós estamos aqui para comentar o que o povo diz além das notícias. No Rio Grande do Sul, 62 pessoas já morreram afogadas. A maioria em águas doces, aquelas que não são protegidas por guarda-vidas. Então você tem que procurar o local onde tem guarda-vidas, ficar próximo a eles, cuidar das crianças. Crianças pequenas não entram sozinhos nem em piscina, e nem em rios, e nem no mar. Isso nós temos que ter como aprendizado. A ministra da Saúde do governador Lula, a Nízia Trindade, ela diz que a dengue não é uma doença para ficarmos desestruturados, mesmo com a alta no número de casos. Vejam só, a quantidade ínfima de vacinas adquiridas pelo Brasil, e tem uma relação de uns primeiros municípios que serão contemplados com a vacinação, e além de pequeno, o nosso Rio Grande do Sul não está relacionado nisso aí. E é simplesmente uma idade ali de 10 a 11 anos. E a quantidade de vacinas gratuitas pelo SUS será tão somente na faixa etária de 10 a 14 anos. E a dengue está matando. Vejam só, se fosse no governo anterior, seriam chamados de quê? O presidente Bolsonaro, ou o ex-presidente Bolsonaro, você sabe do que foi chamado no tempo da Covid. Embora que agora o contágio da Covid, embora aqui numa variante na Omicron não tão agressiva ou letal, e não se fala nada, mas tudo acontece após o carnaval. Talvez agora, depois do carnaval, eles mudem a maneira de ver essa crise sanitária de saúde que está acontecendo no nosso Brasil. Uma nota também divulgada pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, sem citar o ministro da Defesa e nem o presidente da República. Ela é endereçada ao povo e dizendo que, segundo o entendimento deles, não ser crime criticar poderes, isto está na lei. Um recado claro a quem está exorbitando. É nota das forças militares do nosso país. E eles dizem que não tem nada a ver com contrariar qualquer coisa ou que tenha pena a ser sofrida, né? A Rede Globo agora faz reportagens e diz que a vacina tem riscos e que pessoas morreram após terem
sido aplicadas as vacinas. Em outras épocas eram chamados negacionistas e não podia se dizer isso. Novos tempos, novos governos, nova filosofia, mas a reportagem, essa não é nova, é aquela mesma que diz o que querem que seja dito e não o que acontece. Também aquela que se diz repórter, Amanda Klein, ela diz que é correto morrerem policiais e não bandidos em confrontos. É a concepção daquela dita repórter. Nesse caso, nós não vamos usurpar a função, mas é muito melhor ser apresentador ou âncora do programa do que repórter para ter uma opinião dessa. Um pulo lá no Estúdio 1, porque o nosso amigo Alexandre Marques já nos informou. Gol do Inter, Valência, com 18 minutos jogado quase em tempo real. É muito boa essa aí, Alexandre Marques. Quem está assistindo a nossa live ou for assistir posterior vai saber que o nosso tempo foi real, que nós estávamos acompanhando o jogo Inter e Brasil de Pelotas, que nesse momento 2-0. Um gol contra e agora o gol daquele atacante, o Valência, que vai desenvolver outra. O Inter está com o seu time principal ou o time que o Cudê acha que seja o melhor a ser colocado. O Maurício, aquele que veio da seleção pré-olímpica, que é um jovem e grande jogador, ficou no banco, mas deve entrar logo logo. É o Inter que está mostrando o seu time principal. Retorno aqui ao Estúdio 2 para mais algumas notícias. A convocação dos Patriotas, segundo disse, é chamado dessa forma pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, lá no dia 25 de fevereiro, às 15 horas, na Avenida Paulista. Em São Paulo, em Porto Alegre, será no mesmo horário, mas no Parcão, para quem conhece. Já o ministro, ou ex-ministro, o governador Tarcísio, confirmou de que ele irá nesse encontro dos patriotas. Várias recomendações, que não vá protestando nada, vá simplesmente para ter um encontro, mostrar o que é ser um povo que preza realmente a democracia. A esquerda ficou preocupada. Diz que haverão outros movimentos paralelos e poderá ser perigoso, eles poderão até cometer violência contra esses patriotas. E falando dos patriotas, aquelas repórteres ou reportagens da imprensa marrom, diz que acha que os bolsonaristas podem ir armados e trarão perigo às pessoas ordeiras. Eles estão tentando de qualquer maneira esvaziar o encontro, mas a minha previsão é inevitável. Haverão milhares e milhares de pessoas se reunindo. Este encontro, sim, pró-democracia, não é como outros que disseram, tipo aquele comemorando lá o início o retorno do Supremo Tribunal Federal. Aquele também foi pela democracia. Só que o povo que preza a democracia, esse ficou bem longe diante da segurança, lá na Praça dos Três Poderes. Agora sim, vou lá no Estúdio falar que o Zé Sanguinetti disse assim, ó, Rafael Sobes na arquibancada, junto com o filho. Sempre atento, muito obrigado, é isso aí, Zé Sanguiné. Estamos atentos a tudo que está acontecendo. O nosso programa Pauta Livre, além de ser informação, também é cultura. E isso faz parte. Cultura é o carnaval, que muitos curtem. E informação é isso que nós estamos fazendo. Então, aquele que foi ídolo há pouco tempo, recentemente, do futebol, e é um ícone também do Inter, né? O Rafael Sobes está, como sempre, torcedor do Inter, embora que ele tenha ido lá para o Cruzeiro, mas é uma questão de profissionalismo. Parabéns por dar essa informação para nós, ô Zé Sanguiné. Tá 2-0, mas se até às 22 horas tivermos mais um gol, melhor para nós. Vamos ver. Casal de gremista, a Jane e o Henrique, não se manifestaram conosco.
não deve estar contente com esse resultado do Inter, que o Inter vai ser mais líder ainda do gauchão. Segue o líder! É isso aí, aquela frase que os gremistas disseram por muito tempo aqui no nosso Rio Grande e nós tínhamos que engolir. Agora é tipo o Zagallo, eles vão ter que nos engolir. Ele foi, mas deixou essa herança, que é essa frase que tem aí do futebol. Retorno então aqui ao Estúdio 2, para dar continuidade ao nosso programa. Já são 21 horas e 53 minutos. Se alguém quiser interceder conosco, a hora é esta. Por exemplo, que o presidente Lula anunciou lá na quinta-feira, no dia 9, que enviará mais dinheiro à UNRWA. Que é isso? É a agência da ONU de assistência e trabalho para refugiados da Palestina, lá no Oriente Médio. Mas uma pequena informação. Essa agência, entidade, ela é suspeita de colaboração com os terroristas do Hamas e nos ataques a Israel do 7 de outubro. E lembrando que 12 funcionários da ONU foram detectados de que participaram ou auxiliaram aos terroristas do Hamas naquela carnificina que aconteceu lá em Israel. O presidente Lula, só reafirmando, ele disse que vai conversar com o presidente do Egito sobre a paz entre o Oriente Médio e o Hamas. Ele viajou na tarde de ontem e vai depois desse encontro, que já deve ter terminado, porque ele já, segundo informações, está passeando lá nas pirâmides do Egito. Quéops, Kefren e Miquerinos, aquele passeio e ele e a sua esposa, a Janja, e não divulgaram a comitiva, mas deve ser bem grande como em outras situações. Mas agora eles irão para a Etiópia, porque Egito e Etiópia são dois novos integrantes do BRICS, aquele banco em que a Dilma Rousseff é presidente. O Brasil também já ultrapassa 500 mil casos de dengue só no ano de 2024. Mas parece que o Ministério da Saúde não está muito preocupado com isso, porque providência da aquisição de novas doses, até agora não se vê nada. Estamos vendo uma inércia total. O início da vacinação será só a um público de 10 e 11 anos, mas já foi avisado que pelo SUS só serão vacinadas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Se você não tiver condições de se vacinar na saúde privada, vai ter muito problema. Lá o preço é R$400. E não esquecendo que será em 2 doses. Como é quase que simultâneo o nosso programa, vamos lá no Estúdio 1, que a nossa amiga Janei se manifestou dizendo assim: Severo, nós estamos na cozinha fazendo o jantar e esperando o nosso filho, o Richard, que está vindo de Cruz Alta. Mas parabéns pelo gol do Inter. A Janei sempre... Por isso que eu digo, aqui a corneta é saudável. Eles torcem para o Grêmio, ela e o Henrique, o filho Richard, mais o Thatcher. Toda a família dela é gremista, da Janei e do Henrique. Mas sempre nos respeitando aquela corneteada básica. Se nós não tivéssemos a quem cornetear, que alegria teremos. É isso aí. Então ela diz que realmente está dando os parabéns pelos gols do Inter. É 2-0, Janei, porque gol contra também conta. E 3 pontos na caixinha. E segue o líder. Então, obrigado por estar conosco e estando na cozinha e aguardando aí o filho de vocês, o Richard. Que coisa boa. Pena que na outra oportunidade, quando estiver na outra live, ele talvez não esteja conosco. Lá na sexta-feira eu não vou ter uma live, mas vou fazer edições durante o dia de informações. Esse é um tópico que nós adotamos para manter o nosso canal do YouTube de Pepe Severo e Luiz Pedro Neves Severo sempre abastecido.
Mas que coisa boa! Continua conosco assistindo o nosso programa que vai até às 22 horas. Ainda não terminou. Agora sim retorno aqui ao Estúdio 2 para dar uma continuidade. Até vou ajeitar aqui o meu acomodação no meu estúdio. Por exemplo, isso. A Ivete Sangalo, numa conversa com a Baby do Brasil, ela diz que Deus está acima de qualquer mandamento, desrespeitando católicos e evangélicos. Já a Xuxa foi em defesa dela, mas o conceito da Xuxa pouco interessa. Ela é aquela que de religião ela está mal estruturada, mas é que ela havia dito que seria da opinião de reescrever a Bíblia Sagrada, e o Papa quer até que mude o nome de Bíblia para um outro nome que não foi divulgado. E é isso aí que são pessoas que comentam sobre religiões. As Forças Armadas se pronunciaram. O Supremo Tribunal Militar diz que só vai tomar providências com militares e que aquele que cometer crime ou indisciplina será punido. Damasceno pede que uma investigação dos atos de 8 de janeiro e deixaram eles à mercê e que serão julgados os militares da Justiça Comum, mas os militares deveriam ser julgados pela Justiça Militar. Mas o próprio Supremo Tribunal Militar já está ameaçando os militares, inclusive dizendo que qualquer caso de indisciplina será punido. Estão se rendendo e deixando por conta do nosso Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa Justiça Militar. Aquela juíza, a Ludmila Luiz Grilo, aposentada compulsoriamente, porque eles disseram por contestar decisões dos tribunais de justiça, ela está exilada nos Estados Unidos. Mas ela se queixa, e realmente aconteceu, ela teve suas contas e salários bloqueados por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E também ela foi banida das redes sociais. Ontem, no Rio de Janeiro, em razão do calor, o encerramento do desfile das escolas foi 1 hora antes, com o trio elétrico da Ludmilla. Mas, como tudo tem início, meio e fim, o nosso programa Pauta Livre não é diferente. Nessa quarta-feira de cinzas, dia da amizade, início da quaresma, nós só temos que estar muito contentes por ter a presença de vocês. Mas então não esqueçam a nossa live tradicional, que é toda segundas, quartas e sextas. Na sexta-feira nós não a teremos, porque 16 de fevereiro é o dia do aniversário da minha filha caçula, Priscila Mendes Severo. Lá eu estarei, é por uma nobre causa. Mas lá na segunda estaremos aqui com o programa Pauta Livre. Mas se vocês intercederem no canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo, vocês vão ver que todos os dias nós teremos uma edição, se for o caso, de notícias, e quando eu for no aniversário dela, também uma cobertura do aniversário. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Pauta Livre que se despede agradecendo a todos vocês e desejando uma continuidade com vida, saúde e na proteção de Deus. Boa noite e muito obrigado.